Bem-vindos a mais um estudo sobre aprendendo a ler a Bíblia. E hoje estamos com 116 dias sobre a leitura da Bíblia. Se você tem uma Bíblia, você vai acompanhar através da sua Bíblia física. Se você não tem, pode acompanhar através do seu telefone, do seu celular. Atos, capítulo 11, do versículo 1 ao 18. Eu vou ler um pouco. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis, aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que respondi: De modo nenhum. Depois pode ler também Josué capítulo 11 todo, Josué capítulo 12 todo e Jó 26 todo. Então Jó respondeu: Como você sabe ajudar o que não tem força? Como você sabe socorrer o braço que não tem vigor? Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria e revelar a plenitude? Como você sabe, com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em você? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas. As colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Pode ler o resto, que falta muito pouco. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Bíblia e estamos com 117 dias a aprender a ler a Bíblia. Você vai abrir a sua Bíblia, se tiver. Se não tiver, a próxima viagem que eu fizer para o Luxemburgo e as pessoas que pediram, eu já vou adquirir no seu telemóvel ou celular. Atos 11, versículos 19 a 30. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamando Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judeia. E eles fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Eu li Atos 11, do versículo 19 ao 30,
Você pode ler Josué capítulo todo 13, Josué capítulo todo 14 e tem Jó capítulo todo 27. Jó continua em sua fala dizendo: tão certo como vive Deus que me tirou o direito, o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca nos meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês, até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja como o perverso e o que se levantar contra mim como o injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando for tirada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma, será que Deus ouvirá o seu clamor? Você pode continuar a ler o resto em sua casa. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais uma leitura sobre a Bíblia. Estamos com 118 dias e hoje vamos ler Atos 12. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro era mantido na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Você pode ler o resto. Depois temos Josué capítulo 15 todo e temos também Josué capítulo 16 todo, Josué 17 todo e, por fim, Jó capítulo 28. Na verdade, a prata tem as suas minas, o ouro que se refina tem o seu lugar, o ferro é tirado da terra e da pedra se confunde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens. São esquecidos pelos que passam por cima e assim, longe de todos, dependurados em cordas, balançam de um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida como que pelo fogo. Nas suas pedras se encontra safira, há pó que contém ouro, essa vereda, a ave de rapina, a ignora, e os olhos do falcão nunca a viram. Que Deus te abençoe. Bem-vindos a mais um estudo sobre a Bíblia. Estamos com 119 dias. Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 25. Eu vou ler um pouco. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, que tinham criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Enquanto eles estavam orando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judiciais. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. E ele estava com o prônconsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O prônconsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o prônconsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça,
Porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. Você pode continuar a ler o resto em casa. Depois tem leitura de Josué capítulo 18, Josué capítulo 19 todo e Jó capítulo 29. Jó continua em sua fala dizendo: "Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim, quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor." Pode continuar a ler o resto? Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais uma leitura sobre a Bíblia e nós, daí a pouco, vamos ter uma rúbrica que é Curiosidades da Bíblia. E é aí que eu vou começar a fazer os contos de quem é quem, como tenho feito, que era para não alongar, para tornar aqui este áudio só de leitura da Bíblia. Plano de leitura da Bíblia hoje, 120 dias, você vai ler Atos 13, capítulo 13, do versículo 26 ao 52. Eu vou ler um pouco. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele. Tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelo que tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Pode ler o resto a seguir, aí em sua casa, depois ler Josué capítulo 20 todo, que é pequeno, Josué capítulo 21 todo, ainda é grande, e Jó capítulo 30. Mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho, de que também me serviria a força de suas mãos, se eles são homens, cujo vigor já desapareceu. Enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade, roem a terra seca, desde muito em ruínas e desolada, apanham malvas e folhas de arbustos e se alimentam de raízes de zimbro. São expulsos do meio das pessoas. Grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Têm de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Uivam entre os arbustos, se ajuntam debaixo dos pinheiros. São filhos de doidos, gente sem nome, são escorraçados da terra. Pode ler o resto em casa, que Deus abençoe. Bom dia, bem-vindo a mais uma leitura da Bíblia, onde você está a aprender a ler a Bíblia durante um ano. Estamos com 121 dias e você vai ler, começar por ler hoje, Atos 14 todo, eu vou ler um pouco e depois vou-lhe dizer outras passagens bíblicas. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outro pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licónia, e para regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Você pode ler o resto em casa, depois vai ler Josué capítulo 22, todo, tem Jó 31. Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem.
De contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia de Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos e se alguma mancha se apegou nas minhas mãos. Que Deus abençoe. Bom dia a todos os nossos irmãos e vamos para mais um estudo sobre a Bíblia. Mais um estudo sobre a Bíblia, 122 dias, Atos capítulo 15, no versículo 1 a 21. Alguns indivíduos que foram da Judeia para a Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias, as províncias da Fenícia, e Samaria, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam querido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Você pode ler o resto, depois em sua casa. Depois tem Josué capítulo 23 todo, Josué capítulo 24 todo também, e temos também Jó capítulo 32 todo. Aqueles três homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Raão. E ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os três amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles três homens já não tinham o que responder, ficou irado. Então Eliú, filho de Baraquel, o buzita, tomou a palavra. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais uma leitura da Palavra de Deus. Estamos com 123 dias e o seu plano de leitura do dia de hoje é Atos 15, do versículo 22 ao 41. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja elogiar alguns homens entre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos, mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto aos apóstolos como aos presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabemos que alguns que saíram do meio sem nenhuma autorização perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, parecendo-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês, como nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Depois pode ler Juízes capítulo 1, entramos agora no novo livro que é Juízes. Pode ler depois Jó 33, capítulo todo, e é muito grande este capítulo. Eu vou ler um pouco também, que diz o seguinte: e agora, Jó, escuta os meus argumentos e dê ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar em minha boca, fala a língua. Os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração e os meus lábios preferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez e o sopro de Todo-Poderoso me dá vida.
me dá vida. A minha mão não será pesada sobre você. Na verdade, você falou diante de mim e eu ouvi o som das palavras. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um estudo da Bíblia e nós estamos com 124 dias a aprender a ler a Bíblia. Vamos ler hoje Atos 16, do versículo 1 ao 15. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e de dia em dia aumentavam em número. E percorreram a região frígio-galacta, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Depois você pode ler Juízes capítulo 2 todo, Juízes capítulo 3 todo, e estamos também com Jó, diz: vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras, vocês que são instruídos, escutem o que vou dizer, porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom, porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam iniquidade e anda com homens perversos, pois disse: de nada adianta ao homem ter o seu prazer em Deus. Pode continuar a ler Jó, que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um estudo sobre a Bíblia e nós estamos com 125 dias a aprender a ler a Bíblia. Hoje vamos ler Atos 16, versículo 16 a 40, eu vou ler um pouco. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, à qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu dessa pessoa. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu aos pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio também terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois trouxe para fora e disse: senhores,
que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Você pode continuar a ler o resto, depois Juízes capítulo 4, Juízes capítulo 5 e leia também Jó 35. Eliú disse ainda: você acha que é justo dizer a minha justiça é maior do que a de Deus? Porque você diz: de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Eu darei a resposta a você, se os seus amigos também. Olhe para o céu e veja, contemple as altas nuvens acima de você. Pode ler o resto em casa, que Deus te abençoe. Bem-vindo a mais um estudo sobre a Bíblia. Estamos com 126 dias. Hoje vamos ler um pouco de Atos 17, do versículo 1 a 15. Tendo passado por Anfípolis e Apolónia, Paulo e Silas chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padece e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com a numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram o tumulto na cidade. E atacando de surpresa, deixe-me baixar esta música, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns dos irmãos diante as autoridades, gritando. Você pode ler o resto em casa. Depois tem Juízes capítulo 6 todo, Juízes capítulo 6 todo e Jó 36. Eliú seguiu falando e disse: mais um pouco de paciência e eu lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus. Trarei o meu conhecimento longe e atribuirei a justiça ao meu Criador. Porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é o Senhor do assunto. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos dos justos. Pelo contrário, os assenta no trono com reis para sempre e eles serão exaltados. Concorrentes e amarrados com cordas de aflição, eles faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se ouvirem e servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Pode ler o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindos a mais uma leitura da Palavra de Deus, 127 dias. E vamos então ler Atos 17, versículo 16 ao 34. Enquanto Paulo se esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem ser isso. Acontece que todos os de Atenas e estrangeiros videntes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos do culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição:
ao Deus desconhecido. Pode ler o resto, falta muito pouco. Depois Juízes capítulo 7, perdão. Depois Juízes capítulo 8 e temos depois então a continuação de Jó. E Jó diz o seguinte: distante disto o meu coração treme e salta do seu lugar. Ouçam atentamente o trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até aos confins da terra. Depois deste ruge a sua voz, troveja com estrondo da sua majestade, e ele já não retém o relâmpago, quando se ouve a sua voz. Pode continuar a ler o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Bíblia e hoje estamos com 128 dias. Atos capítulo 18. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. E como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como os gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedónia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus Cristo é o Senhor. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Pode ler o resto em casa, depois ler Juízes capítulo 9 todo e ler também Jó capítulo 38. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscere os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinjam os lombos como homem, pois eu lhes farei perguntas e você me responderá. Onde você está quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento, quem determinou as medidas da terra, se é o que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir, sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Leia o resto, que ainda é um pouco grande, e que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus e com 130 dias. Atos 19, 21 a 41. Depois destas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedónia e Acaia. E ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado a Macedónia, dois daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os, juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste ofício? E agora vocês estão vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos de humanos não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor. Depois você pode ler Juízes capítulo 11, do versículo 34 ao 40, que é pequeno, Juízes capítulo 12 e Jó 40. O Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa-se de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isso, aquele que critica Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou digno, quem te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca, uma vez falei, não mais direi nada. Aliás, duas vezes, porém, não vou prosseguir.
Então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó e disse: Cija os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou condenará para justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus. Você pode trovejar como a voz que ele troveja. Adorne-se então de excelência e grandeza e vista-se de majestade e glória. Derrama as torrentes da sua ira, olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os ímpios no lugar onde estiveram. Cubra-os todos no pó, prenda todos eles no sepulcro, então também conversarei a seu respeito. Que Deus abençoe. Agora que você acabou de ouvir este áudio da campanha do Salmo 91, eu sou o pastor José Augusto, somos o Ministério Juntos por Cristo, e se você quer fazer parte deste mover que está a impactar as nações, 21 nações, se quer ser acompanhado, se quer ter rotina espiritual e entrar no pacto de prosperidade connosco, você pode mandar uma mensagem para mim por e-mail para joseaugusto.jpc@gmail.com ou pelo telefone 935543361. Nós estamos fazendo toda a diferença. Lembre-se, debaixo desta visão só falta você. Que Deus abençoe.